Meu nome é Melody Parker e, aos 32 anos, ainda me lembro de como meus pais trataram minha formatura de forma diferente da minha irmã Amanda. Enquanto eles financiaram toda a sua educação e compraram um carro novinho para ela comemorar, eu trabalhei em 3 empregos, fiz empréstimos e fui de ônibus para a cerimônia. A ironia! Quando chamaram o ganhador da mais alta honraria universitária naquele dia, meu nome ecoou pelos alto-falantes. Antes de compartilhar como tudo mudou naquele dia, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se já se sentiu subestimado. Acredite, o momento em que meu nome ecoou por aqueles alto-falantes mudou tudo. Crescendo em Oakridge, uma cidade suburbana de classe média em Massachusetts, os sinais de favoritismo eram sutis no início. Nossa casa era confortável, sem luxo, com 4 quartos e um quintal onde as crianças da vizinhança se reuniam para churrascos de verão. Meus pais, Richard e Diane Parker, eram pessoas trabalhadoras com valores tradicionais. Meu pai trabalhava como contador em uma empresa local, enquanto minha mãe dava aulas para a 3ª série na escola primária a 3 quarteirões de nossa casa. Desde que me lembro, eu era responsável. Sendo 4 anos mais velha que Amanda, esperava-se que eu desse o exemplo, fosse madura e compreensiva. Quando Amanda nasceu, a dinâmica mudou de uma forma que eu, aos 8 anos, não conseguia compreender completamente. De repente, minhas conquistas acadêmicas passaram a ser esperadas em vez de celebradas, enquanto Amanda recebia elogios pelas menores conquistas. Mamãe e Amanda criaram um vínculo instantâneo que eu jamais havia experimentado. Elas tinham a mesma risada, o mesmo cabelo castanho dourado com cachos nas pontas, a mesma personalidade de borboleta social que atraía as pessoas. Herdei a natureza mais reservada e a mente analítica do papai, mas até ele parecia cativado por Amanda de uma forma que nunca fora comigo. Quando eu tirava só notas A na 5ª série, minha mãe olhou para o meu boletim e disse: "É isso que esperamos de você, Melody." Na mesma semana, Amanda recebeu um prêmio por participação no recital de dança do jardim de infância, e eles a levaram para tomar sorvete e compraram um vestido novo para ela. Sentei-me no banco de trás do nosso sedã da família, observando em silêncio enquanto eles comemoravam a participação dela, enquanto minha conquista acumulava poeira na geladeira. No meu aniversário de 12 anos, ganhei presentes práticos, uma calculadora científica, uma luminária de mesa e uma agenda. Para Amanda, que tinha a mesma idade, deram uma festa surpresa com 20 amigos na pista de patinação local e deram a ela o CD player portátil que eu vinha pedindo o ano todo. Apesar da atenção desigual, encontrei consolo nos livros e no aprendizado. Aos 13 anos, eu sabia que queria cursar bioquímica. A complexidade das estruturas moleculares me fascinava, e eu passava horas na biblioteca da escola lendo materiais científicos avançados. Minha professora de ciências da 8ª série, a Sra. Lawson, foi a primeira pessoa que realmente reconheceu meu potencial. Ela ficava depois da aula para discutir periódicos científicos comigo e recomendava programas de verão para alunos talentosos em áreas STEM. "Você tem uma mente brilhante, Melody", ela me disse certa vez. "Nunca deixe ninguém apagar sua luz." Essas palavras se tornaram meu mantra nos momentos difíceis em família. Como quando meus pais perderam minha vitória na feira de ciências porque Amanda teve um papel secundário na peça da escola naquela mesma noite. Fiquei sozinho, recebendo meu certificado de primeiro lugar, enquanto outros pais tiravam fotos e comemoravam com seus filhos. O ensino médio só aumentou a diferença. Me formei como oradora da turma com um GPA perfeito de 4,0 e cartas de aceitação de várias universidades de prestígio. Minha festa de formatura foi uma pequena reunião no nosso quintal com um bolo caseiro. 3 anos depois, Amanda se formou com um GPA de 3,2 e um círculo social 3 vezes maior que o meu. Sua festa de formatura foi um evento com buffet em um clube de campo local, onde meus pais a apresentaram orgulhosamente a todos como sua borboleta social rumo a grandes feitos. Embora o contraste doesse, eu havia aprendido a construir minha própria rede de apoio fora da família. A Sra. Lawson compareceu à minha formatura junto com minha melhor amiga Sofia e seus pais, que se tornaram como uma segunda família para mim. O orgulho genuíno deles pelas minhas realizações ajudou a amenizar a dor da atenção dividida dos meus pais. Minha paixão por bioquímica se intensificou durante o ensino médio, especialmente depois de concluir um estágio de verão no laboratório da faculdade comunitária local. Descobri meu interesse em desenvolver tratamentos para doenças raras depois de ler sobre famílias que lutavam para encontrar a cura para seus filhos.
Esse propósito me deu direcionamento e fortaleceu minha determinação de buscar um curso superior, apesar dos desafios financeiros que me aguardavam. Na noite da minha formatura do ensino médio, enquanto estava sentado sozinho no balanço da varanda, olhando para as minhas cartas de aceitação, prometi a mim mesmo que teria sucesso, independentemente do apoio que recebesse. Mal sabia eu como essa determinação seria testada nos anos seguintes. As cartas de aceitação para a faculdade chegaram durante o meu último semestre do ensino médio. Harvard, Stanford, MIT e Princeton me queriam, cada uma oferecendo bolsas acadêmicas parciais que reconheciam meu GPA perfeito e meu potencial de pesquisa. Eu me permiti sonhar com essas possibilidades por anos, imaginando laboratórios com equipamentos de ponta e professores que pudessem me orientar em direção a avanços no tratamento de doenças. A reunião familiar sobre o financiamento da faculdade aconteceu numa tarde de domingo em abril. Entrei na sala de estar com impressos de informações financeiras, detalhes sobre bolsas de estudo e uma apresentação cuidadosamente preparada sobre os custos restantes. Amanda, então caloura no ensino médio, estava esparramada no sofá, mandando mensagens para os amigos, enquanto mamãe e papai permaneciam sentados, rígidos, em suas poltronas combinando. Precisamos discutir quanto podemos contribuir para a sua educação, começou papai, ajeitando os óculos daquele jeito nervoso que costumava fazer quando as conversas se voltavam para dinheiro. Assenti, deslizando minha pasta cuidadosamente organizada sobre a mesa de centro. Tenho todas as informações aqui. Com as bolsas que consegui, precisaríamos de cerca de $15.000 por ano para o MIT, que é a minha primeira opção. Também posso trabalhar meio período para ajudar com as despesas. Mamãe e papai trocaram olhares desconfortáveis antes que mamãe falasse. Melody, reservamos um total de $40.000 para a sua faculdade. É tudo o que podemos oferecer. O valor me atingiu como um golpe físico. $40.000 mal dariam para pagar um ano em qualquer uma das universidades de prestígio que me aceitaram. Meus planos cuidadosos começaram a ruir enquanto eu fazia os cálculos mentais. Mas o fundo para a faculdade, eu disse, com a voz mais baixa do que o pretendido. Vocês dois sempre falavam sobre o fundo para a faculdade para nós dois. Papai pigarreou. Precisamos ser práticos. O fundo cresceu, mas com o custo da educação hoje em dia, temos que tomar decisões difíceis. Acreditamos que você é capaz de resolver isso. Você sempre foi o nosso responsável. E a Amanda? Perguntei, já desconfiando da resposta. Mamãe se animou instantaneamente. Bem, a Amanda é diferente. Ela vai precisar de mais apoio para ter sucesso. Planejamos financiar integralmente a educação dela quando chegar a hora dela. A injustiça disso me incendiou. Então você está dizendo que, porque eu me esforcei muito e ganhei bolsas de estudo, recebo menos apoio, e porque Amanda não demonstrou o mesmo foco acadêmico, ela recebe mais? Não é isso que estamos dizendo, respondeu papai, na defensiva. Estamos reconhecendo que você e sua irmã têm pontos fortes e necessidades diferentes. Vocês sempre foram independentes e engenhosas. Fiquei em silêncio, atordoado, enquanto eles continuavam explicando sua decisão. Por trás de suas palavras, a mensagem era clara: meu sucesso acadêmico havia se tornado uma justificativa para a suspensão do apoio, em vez de um motivo para investir no meu potencial. Naquela noite, chorei silenciosamente no meu travesseiro, tomando cuidado para que ninguém ouvisse. A traição me machucou mais do que eu tinha palavras para descrever. As universidades que haviam reconhecido meu potencial agora pareciam estrelas distantes que eu não conseguia mais alcançar. Na manhã seguinte, liguei para a Sra. Lawson, com a voz ainda rouca de tanto chorar. Ah, Melody, disse ela depois que expliquei a situação. Sinto muito. Isso não é justo com você. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me perdida pela primeira vez na minha jornada acadêmica. Venha à minha casa esta tarde. Vamos resolver isso juntos. A Sra. Lawson e seu marido, conselheiro financeiro da faculdade comunitária, me ajudaram a encontrar novas opções. A Universidade Estadual tinha um programa de bioquímica sólido e me ofereceu uma bolsa de estudos integral. Embora não tivesse o prestígio e as oportunidades de pesquisa das universidades dos meus sonhos, oferecia um caminho sem dívidas. Consegui um emprego como assistente de biblioteca no campus, que começaria 2 semanas antes das aulas, e encontrei uma moradia acessível fora do campus com 3 colegas de quarto.
O apartamento era pequeno, com tinta descascando e aquecimento instável, mas o aluguel cabia no meu orçamento apertado. Enquanto isso, Amanda mencionou casualmente no jantar que queria estudar na UCLA um dia, porque eles têm o campus mais fofo, e sempre faz sol na Califórnia. A mãe imediatamente começou a pesquisar opções de moradia perto da UCLA, falando animadamente sobre visitar o campus juntas. No verão anterior ao início da faculdade, trabalhei em 2 empregos, economizando cada centavo para livros e materiais. Em um jantar em família em agosto, minha mãe anunciou orgulhosamente que eles já haviam reservado $80.000 para a educação futura de Amanda. Ela pareceu não notar como eu congelei no meio da mordida, a injustiça disso roubando meu apetite. No dia em que me mudei para o meu apartamento, meu pai me levou em sua caminhonete, ajudou a carregar meus poucos pertences para o andar de cima e, sem jeito, me deu um tapinha no ombro antes de sair. Você vai ficar bem, Melody. Você sempre dá um jeito, disse ele, sua fala padrão que antes parecia confiança nas minhas habilidades, mas agora soava como uma desculpa para me dar menos. Sozinho no meu quarto apertado, com móveis de segunda mão, prometi a mim mesmo que a falta de apoio deles não definiria meu futuro. Colei minhas cartas de aceitação de Harvard e do MIT na parede como lembretes do que os outros viam em mim, mesmo que meus pais não vissem. Meu primeiro semestre na Universidade Estadual estabeleceu um padrão exaustivo que continuaria pelos 4 anos seguintes. Minha segunda-feira típica começava às 5h30 da manhã, com um turno das 6h às 9h no café do campus, antes de correr para a aula de Química Orgânica às 9h30. Entre as aulas, eu trabalhava na biblioteca, muitas vezes almoçando em pé enquanto recolocava os livros nas estantes. As noites eram divididas entre grupos de estudo e meu trabalho de fim de semana em um restaurante local, onde eu trabalhava de sexta a domingo como garçonete. Dormir tornou-se um luxo que eu raramente podia me dar. 4 ou 5 horas por noite eram minha norma, com cafeína me sustentando durante o dia. Olheiras se tornaram uma característica permanente sob meus olhos, e eu mantinha um orçamento apertado que não permitia espontaneidade ou indulgência. Enquanto isso, os anos de ensino médio de Amanda continuavam em uma bolha de apoio e entusiasmo dos pais. Durante as férias, eu voltava para casa e ouvia inúmeras histórias sobre suas conquistas sociais e atividades extracurriculares. Meus pais instalaram um calendário de contagem regressiva para a formatura dela na cozinha, algo que nunca tinham feito por mim. O contraste entre nossas vidas ficou dolorosamente claro durante as férias de Natal do meu 2º ano. Cheguei em casa exausta depois de trabalhar em turnos dobrados para pagar a passagem de ônibus, carregando uma única mochila com meus pertences. Amanda pulava pela casa, exibindo suas roupas novas, eletrônicos e joias acumuladas ao longo de meses de indulgência parental. Olha meu laptop novo, ela disse, efusivamente, exibindo um MacBook Pro topo de linha. Mamãe e papai o compraram mais cedo porque preciso dele para os projetos da escola. Pensei no meu laptop reformado de 5 anos que frequentemente superaquecia durante as análises de pesquisa que eu fazia para as minhas aulas avançadas de bioquímica. Quando ele quebrou no semestre anterior, eu tinha feito turnos extras de 3 semanas para pagar o conserto em vez de pedir ajuda aos meus pais. Meus presentes de Natal naquele ano consistiram em um pacote de marcadores de texto, uma agenda e um vale-presente para a livraria do campus, com valor suficiente para comprar um livro didático. Amanda ganhou um iPhone, roupas de grife e ingressos para shows. Quando voltei ao campus depois do recesso, o peso da disparidade caiu sobre mim. Pela primeira vez, pensei em desistir. Qual era o sentido de me esforçar até a exaustão se ninguém na minha família parecia valorizar meus esforços? Minha colega de quarto, Jéssica, me encontrou sentada no sofá naquela noite, olhando fixamente para os meus formulários de auxílio financeiro para o próximo semestre. Nossa, parece que você viu um fantasma, disse ela, largando a mochila e sentando-se ao meu lado. O que está acontecendo? Eu raramente falava sobre minha situação familiar, preferindo me concentrar em seguir em frente em vez de remoer coisas que eu não podia mudar. Mas naquela noite, a barragem se rompeu. Contei a Jéssica tudo sobre o tratamento diferenciado, as dificuldades financeiras e o ressentimento crescente que eu tanto tentava reprimir. Jéssica ouviu sem interromper e me abraçou forte. Eu te admiro muito, disse ela. Você é 10 vezes mais forte do que eu seria na sua situação, e, por incrível que pareça, eu vejo o quão brilhante você é, mesmo que sua família não perceba. Essa amizade se tornou minha tábua de salvação.
Jéssica, formada em psicologia e vinda de uma família da classe trabalhadora, entendia as dificuldades de uma forma que minha irmã jamais entenderia. Criamos horários de estudo juntas, dividíamos refeições para economizar dinheiro e nos apoiávamos mutuamente nos nossos momentos mais difíceis. No meu penúltimo ano, conheci o professor Carter, que se tornaria outro apoiador crucial. Depois que tirei a nota mais alta em seu curso de análise bioquímica avançada, ele me convidou para ir ao seu escritório. Senhorita Parker, disse ele, olhando para mim por cima dos óculos, seu trabalho de laboratório demonstra precisão e perspicácia excepcionais. A senhora está considerando cursar pós-graduação? Expliquei minha situação financeira com sinceridade, incluindo como eu estava trabalhando em 3 empregos para pagar minha educação atual. O professor Carter recostou-se na cadeira, observando-me pensativamente. Há uma vaga para assistente de pesquisa no meu laboratório no próximo semestre. Ela vem com uma bolsa auxílio e ficaria ótima nas inscrições para pós-graduação. Gostaria que você se candidatasse. Aquele cargo mudou tudo. Não só pagava melhor do que meus outros empregos, permitindo-me largar o trabalho no restaurante, como também me proporcionou experiência prática na área que eu amava. Passei horas no laboratório desenvolvendo protocolos para testar novos compostos que se mostravam promissores para o tratamento de doenças genéticas raras. Meu reconhecimento acadêmico começou a crescer. Ganhei o prêmio de pesquisador júnior do departamento, tive meu nome incluído em um artigo publicado com o professor Carter e recebi um convite para apresentar em um congresso de pesquisa de graduação. Quando liguei para casa para compartilhar essas conquistas, minha mãe atendeu distraidamente. Que legal, querida! Você soube que a Amanda foi indicada para a rainha do baile? Estamos tão animadas. Preciso levá-la para comprar um vestido neste fim de semana. Aprendi a compartilhar meus sucessos com as pessoas que realmente o celebravam. Jéssica e nosso pequeno círculo de amigos me deram uma festa surpresa quando minha pesquisa foi publicada. O professor Carter me orientou durante as inscrições para a pós-graduação e escreveu cartas de recomendação entusiasmadas. O teste definitivo para o tratamento desigual da nossa família aconteceu quando Amanda e eu nos candidatamos ao mesmo prestigiado estágio de verão na Nortar Pharmaceuticals. A empresa tinha vínculo com a Universidade Estadual por meio de ex-alunos, mas também recrutava alunos da UCLA, onde Amanda havia sido aceita recentemente com financiamento integral dos pais. Passei semanas refinando minha inscrição, preparando meu portfólio de pesquisa e praticando respostas para entrevistas com o professor Carter. Amanda mencionou a candidatura quase como uma reflexão tardia durante um telefonema familiar, dizendo que era melhor tentar, já que eu pagava muito bem. Quando o e-mail de aceitação chegou à minha caixa de entrada, a confirmação foi mais doce do que eu poderia imaginar. Eu havia conquistado a vaga com base apenas nos meus méritos, competindo com estudantes de universidades de elite do país. Amanda ligou naquela noite, com a voz carregada de uma tensão incomum. Você sabia dos resultados do estágio na Nortar? Sou, respondi cautelosamente. Recebi uma oferta hoje. Bem, não recebi, disse ela rispidamente. Provavelmente é porque você tinha contatos por meio do seu professor. Isso não é justo. A acusação me magoou, mas eu a reconheci como um mecanismo de defesa contra alguém desacostumado a decepções acadêmicas. Talvez pela primeira vez na vida, Amanda estava experimentando a sensação de trabalhar por algo e não receber nada simplesmente por ser Amanda. A seleção foi baseada em qualificações e experiência, eu disse gentilmente. Haverá outras oportunidades. Tanto faz, ela respondeu antes de desligar. Aquele momento marcou uma mudança sutil em nossa dinâmica. Enquanto meus pais continuavam com seu padrão de tratamento diferenciado, eu começava a encontrar reconhecimento no mundo exterior que confirmava o que eu sempre acreditara sobre mim mesma. Meu caminho era mais difícil, mas eu estava construindo algo genuinamente meu, tijolo por tijolo, com muito esforço. Meu último ano começou quando Amanda estava começando o primeiro ano na UCLA. Meus pais a levaram de carro pelo país, passando 2 semanas ajudando-a a se instalar em um dormitório individual premium, pelo qual pagaram um valor extra. Eles me enviaram fotos do espaço dela totalmente mobiliado, com roupa de cama nova, frigobar e toques decorativos que transformaram o quarto da instituição em um espaço de convivência cheio de estilo. Lembrei-me da minha mudança, 3 anos antes, quando meu pai me deixou no apartamento que eu dividia com uma nota de $20 e me aconselhou a ter cuidado com o dinheiro. Dormi em um colchão de segunda mão no chão durante o primeiro mês, até conseguir comprar uma cama.
O semestre de outono trouxe a notícia de que meus pais tinham comprado um Toyota Camry novinho para Amanda como presente de formatura antecipado, apesar de ela estar há 3 anos e meio de concluir o curso. Ela precisa de transporte confiável em Los Angeles, explicou minha mãe durante nosso telefonema mensal. Nos preocupamos com a segurança dela no transporte público. Engoli em seco a observação de que eu já usava transporte público em uma cidade com invernos nevados há anos sem a mesma preocupação. Em vez disso, redirecionei a conversa para o meu progresso na pesquisa, que minha mãe respondeu com um distraído antes de retornar às histórias da Amanda sobre a semana agitada da Irmandade. 2 semanas depois, ouvi uma conversa que cristalizaria uma vida inteira de tratamento diferenciado. Eu havia ligado para o meu pai para discutir as inscrições para a pós-graduação, mas ele aparentemente atendeu sem querer, sem perceber. Eu podia ouvi-lo e a minha mãe discutindo finanças ao fundo. Precisamos mesmo começar a reservar alguma coisa para a formatura da Melody, dizia a mãe. Falta só um semestre. O que fizemos para a formatura da Amanda no ensino médio? Perguntou o pai. Demos a ela o colar de pérolas e levamos todo mundo para aquele restaurante bacana no centro da cidade, respondeu a mãe. Mas está é a formatura da faculdade. Deveria ser mais significativa. Bem, não podemos fazer muita coisa com as prestações do carro da Toyota da Amanda e os custos extras de moradia na UCLA, suspirou o pai. Talvez possamos comprar um relógio bacana para Melody. Algo profissional para entrevistas de emprego. Parece razoável. A mãe concordou. Ela é prática de qualquer jeito. Provavelmente preferiria algo útil a uma comemoração. Desliguei silenciosamente, suas palavras confirmando o que eu sempre senti, mas tentava negar. Eles nunca esperaram celebrar minhas conquistas com o mesmo entusiasmo que demonstraram por Amanda. Na cabeça deles, eu não precisava nem merecia o mesmo nível de apoio ou reconhecimento. Em vez de deixar que essa constatação me esmagasse, algo mudou dentro de mim. Parei de buscar a aprovação deles por completo. Parei de compartilhar minhas conquistas ou ligar para casa, exceto quando absolutamente necessário. Em vez disso, canalizei minha energia para o meu futuro. Minha descoberta veio em outubro, quando minha equipe de pesquisa identificou um composto promissor que demonstrou eficácia contra uma proteína ligada a uma doença genética rara. O professor Carter ficou em êxtase. Este é um trabalho extraordinário, Melody, disse ele, revisando nossos dados. Este nível de pesquisa raramente é realizado, mesmo em nível de pós-graduação. A chefe do departamento, doutora Winters, tomou conhecimento. Ela me convidou para apresentar nossas descobertas no simpósio de pesquisa da universidade, uma honra normalmente reservada a alunos de pós-graduação e professores. Seu trabalho demonstra um potencial excepcional, disse ela após minha apresentação. Você já considerou se candidatar ao Prêmio Rosenberg? O Prêmio Rosenberg era a maior honraria da universidade, concedido anualmente a um aluno que demonstrasse extraordinário desempenho acadêmico e contribuições à pesquisa. A premiação incluía um prêmio substancial de $10.000 e reconhecimento na formatura. Nos 20 anos de história do prêmio, apenas 3 alunos de graduação o haviam recebido. Com o incentivo do professor Carter, enviei minha inscrição, incluindo documentação abrangente de minhas contribuições de pesquisa, histórico acadêmico e os desafios financeiros que superei para prosseguir meus estudos. Enquanto isso, as dificuldades de Amanda no primeiro semestre se tornaram o foco central das conversas familiares. Ela havia sido reprovada em 2 disciplinas e estava considerando mudar de curso pela 3ª vez. Meus pais reagiram contratando professores particulares e viajando 2 vezes para oferecer apoio emocional. Quando mencionei minha indicação ao Prêmio Rosenberg durante uma rara ligação para casa, a resposta da minha mãe foi dolorosamente previsível. Que legal, querida, mas quando você vai conseguir um emprego de verdade? Essas honrarias acadêmicas não pagam as contas. Parei de explicar que a pesquisa que eu estava fazendo tinha aplicações reais que poderiam levar a tratamentos para crianças que sofrem de doenças raras. Parei de tentar fazê-los entender o valor do meu trabalho. No último mês do semestre de outono, candidatei-me secretamente à vaga dos meus sonhos na Biogen Therapeutics, uma empresa farmacêutica de ponta conhecida por seu trabalho em tratamentos para doenças raras. A vaga exigiria mudança para o outro lado do país e oferecia um salário que finalmente me livraria do estresse financeiro. 2 semanas antes da formatura, um grande envelope chegou à minha caixa de correio no campus. O endereço do remetente fez meu coração disparar,
Comitê do Prêmio Rosenberg. Dentro, havia uma carta formal me parabenizando por ter sido selecionado como o ganhador deste ano, com instruções para manter a notícia em sigilo até o anúncio oficial na formatura. Fiquei na sala de correspondência, com a visão turva pelas lágrimas enquanto lia e relia a carta. Depois de anos trabalhando nas sombras, sem ser notado por aqueles que deveriam ter sido meus maiores apoiadores, essa validação foi como a luz do sol rompendo as nuvens. Pela primeira vez, me permiti sentir todo o peso da minha conquista sem diminuí-la ou me dizer que não importava. Naquela noite, liguei para Jéssica, o professor Carter e a senhora Lawson para compartilhar minhas novidades com as pessoas que realmente me viram o tempo todo. A genuína empolgação e orgulho delas lavaram um pouco da mágoa persistente de anos de indiferença dos pais. À medida que a formatura se aproximava, recebi outra carta, desta vez da Biogen Therapeutics, oferecendo-me uma vaga de pesquisador associado com um salário quase o dobro do que eu esperava para um cargo de nível iniciante. A carta mencionava especificamente que minha pesquisa sobre inibidores de proteína havia impressionado os cientistas seniores. Mais tarde, eu descobriria que o professor Carter havia enviado minha pesquisa diretamente ao chefe da divisão de doenças raras, junto com uma recomendação pessoal destacando não apenas minhas habilidades científicas, mas também a determinação que demonstrei em prosseguir meus estudos apesar de todas as adversidades. Essas duas conquistas permaneceram meu segredo à medida que o dia da formatura se aproximava. Deixei meus pais e minha irmã acreditarem no que sempre acreditaram sobre mim. O mundo estava começando a ver algo muito diferente. A manhã da formatura amanheceu clara e fria. Acordei às 5h30, com o corpo ainda programado para os turnos da manhã, apesar de ter tirado uma semana de folga de todos os meus empregos para me preparar para as provas finais e a formatura. A luz do sol entrava pelas cortinas finas do meu quarto. Enquanto eu arrumava meu traje de formatura, o vestido preto simples que encontrei em liquidação, a beca e o capelo que economizei durante meses para comprar e os cordões de honra que conquistei ao longo de 4 anos de notas perfeitas, meu celular vibrou. Eu havia recebido uma mensagem dos meus pais na noite anterior, informando que chegariam com Amanda pouco antes do início da cerimônia. Eles a haviam levado da UCLA para casa especificamente para minha formatura, mas a mensagem deixou claro que eles seriam levados às pressas, vindo diretamente do aeroporto para o auditório. Verifiquei o horário do ônibus e juntei minhas coisas. O ônibus número 7 me levaria ao campus com 1 hora de antecedência, tempo suficiente para encontrar meu lugar na procissão e me preparar mentalmente para o dia seguinte. Enquanto eu esperava no ponto de ônibus, meu telefone tocou com uma ligação do professor Carter. Melody, disse-lhe quando atendi, sua voz vibrando com uma energia que eu raramente ouvia do meu mentor, que sempre foi tão sereno. Só queria te dar os parabéns antes que o caos do dia comece. Obrigada, respondi, me animando com sua consideração. Por tudo. Eu não estaria aqui sem a sua orientação. Enquanto meus colegas postavam fotos de brunches em família e comemorações de pré-formatura nas redes sociais, preparei um café da manhã simples com aveia e café. O campus fervilhava de entusiasmo enquanto eu me dirigia ao auditório. Famílias em suas melhores roupas de domingo se aglomeravam em torno dos formandos, tirando fotos e entregando buquês. Eu me arrastei por entre eles, ciente da minha solidão, até ouvir alguém me chamando. Jéssica correu em minha direção, seguida por seus pais com sorrisos calorosos. Ela me abraçou forte. Viemos torcer por você. Mamãe e papai insistiram. Os pais de Jéssica me abraçaram como se eu fosse a filha deles. A mãe dela colocou uma caixinha de presente em minhas mãos. Uma coisinha para marcar a ocasião, lá está ela, Amanda gritou quando finalmente me viu. A formanda em pessoa. Meus pais se viraram, oferecendo sorrisos que pareciam mais obrigatórios do que alegres. Mamãe me deu um abraço rápido, tomando cuidado para não amassar o vestido. Parabéns, querida, disse ela. Você está linda. Papai concordou com a cabeça. Grande dia. Você deve estar aliviado por ter terminado. Amanda empurrou os balões para mim. São para você. Mamãe e papai compraram na loja de presentes do aeroporto. Aceitei os balões, notando o genérico parabéns, formando impresso neles, idêntico a dezenas de outros visíveis na multidão. Era evidente que tinham sido pensados depois, comprados às pressas quando perceberam que deveriam chegar com alguma coisa. Obrigada, eu disse, e os apresentei a Jéssica e seus pais.
Enquanto as famílias trocavam gentilezas, notei vários dos meus professores se aproximando, seus trajes acadêmicos formais se destacando na multidão. A doutora Winters, chefe do departamento, foi a primeira a nos alcançar. Senhorita Parker, disse ela calorosamente, queria parabenizá-la pessoalmente antes da cerimônia. Ela se virou para meus pais com um sorriso radiante. Vocês devem estar incrivelmente orgulhosos. Sua filha deixou uma ótima impressão em todo o nosso departamento. Meus pais trocaram olhares surpresos. Ah, sim, mamãe disse rapidamente, muito orgulhosa. O professor Carter chegou em seguida, seguido por outros 2 professores de ciências que haviam supervisionado diferentes aspectos da minha pesquisa. Eles formaram um pequeno semicírculo ao meu redor, cada um me parabenizando e me dando referências internas ao nosso trabalho conjunto, o que claramente deixou minha família perplexa. Deveríamos encontrar nossos lugares, disse papai, desconfortável, enquanto a conversa continuava acima de sua cabeça. Na verdade, interrompeu o Dr. Winters, precisamos pegar a Melody emprestada por um momento antes do início da procissão. Assuntos do departamento. Ela me guiou para longe da minha família confusa, em direção a um canto tranquilo onde vários funcionários da universidade estavam reunidos, incluindo o reitor. Meu coração disparou quando percebi que aquilo devia estar relacionado ao Prêmio Rosenberg. Está tudo organizado, disse-me o Dr. Winters em voz baixa. Quando seu nome for chamado para o prêmio, basta subir ao pódio vindo da área de assentos dos formandos. O presidente entregará o prêmio e o convite para discursar. Convite para falar? Repeti, em pânico. Eu não preparei nada. Ela apertou meu ombro, tranquilizando-me. Fale com o coração. Sua jornada fala por si. Enquanto nos preparávamos para entrar na fila para a procissão, vislumbrei minha família se sentando. Amanda já estava ao celular, visivelmente entediada com a cerimônia. Meus pais estavam sentados, rígidos, parecendo deslocados entre as famílias entusiasmadas ao redor. A cerimônia começou com a pompa e circunstância tradicionais, com os formandos entrando enquanto famílias orgulhosas aplaudiam e tiravam fotos. Do meu lugar entre os formandos do departamento de bioquímica, eu mal conseguia distinguir minha família na plateia. Ao contrário dos pais ao redor, que procuravam ansiosamente por seus filhos, meus pais pareciam distantes da cerimônia, com a mãe ocasionalmente se inclinando para sussurrar algo para Amanda. O reitor da universidade deu as boas-vindas a todos e começou seu discurso, mas eu mal ouvi suas palavras. Minha mente fervilhava com a percepção de que, em pouco tempo, tudo mudaria. Independentemente do que acontecesse hoje, eu não seria mais a filha esquecida, a responsável que se esperava que sobrevivesse sem apoio. De uma forma ou de outra, eles finalmente me veriam. A outorga dos diplomas ocorreu em ordem alfabética por departamento. À medida que a bioquímica se aproximava, senti uma estranha calma me invadir. Anos trabalhando sem reconhecimento me prepararam para aquele momento, embora eu nunca tivesse imaginado que ele viria de forma tão pública. Quando o presidente fez uma pausa após as cerimônias regulares e anunciou, antes de continuarmos, temos uma apresentação especial a fazer, um murmúrio curioso percorreu a plateia. Meu coração começou a bater tão forte que me perguntei se o formando sentado ao meu lado conseguiria ouvi-lo. Todos os anos, a universidade concede o prestigioso Prêmio Rosenberg a um aluno que demonstra extraordinário desempenho acadêmico e contribuições à pesquisa, continuou o reitor. O premiado deste ano manteve uma média de notas impecável ao conduzir uma pesquisa inovadora já reconhecida pela comunidade científica. Prendi a respiração enquanto ele fazia uma pausa para causar impacto. É uma grande honra para mim entregar o Prêmio Rosenberg deste ano para Melody Parker. O auditório explodiu em aplausos quando meu nome ecoou pelos alto-falantes. Por um momento, fiquei paralisado, o som me inundando em ondas. Então, o professor Carter, sentado com o corpo docente, me olhou nos olhos e assentiu, encorajador. Levantei-me com as pernas subitamente bambas e caminhei até o palco. Enquanto subia os degraus, deslumbrei meus pais na plateia. Suas expressões de choque absoluto poderiam ter sido cômicas em outras circunstâncias. Amanda tinha realmente desligado o celular e estava olhando boquiaberta para o palco. O reitor da universidade apertou minha mão com firmeza enquanto me entregava uma placa elegante e um envelope contendo o cheque de $10.000. Parabéns, senhorita Parker, disse ele, com a voz amplificada pelo microfone. Seu trabalho tem o potencial de mudar vidas. Então ele se afastou,
gesticulando para que eu subisse ao pódio. O mar de rostos à minha frente se turvou ligeiramente enquanto eu organizava meus pensamentos. Eu não havia me preparado para aquele momento, mas de repente eu sabia exatamente o que precisava ser dito. Obrigada por esta tremenda honra, comecei, com a voz mais forte do que esperava. Minha jornada até este estágio não foi tradicional. Embora muitos dos meus colegas de graduação tenham tido o privilégio de se concentrar exclusivamente nos estudos, trabalhei em 3 empregos durante meu tempo aqui, pegando o ônibus às 5 da manhã para abrir a cafeteria do campus antes de ir para as aulas de química orgânica. Uma onda de murmúrios surpresos percorreu a plateia. Compartilho isso não para reclamar, mas para oferecer esperança a qualquer pessoa que enfrente obstáculos na educação. O que parece uma desvantagem pode se tornar sua maior força. A disciplina e a resiliência que desenvolvi ao longo da faculdade me prepararam para os rigores da pesquisa científica de maneiras que eu jamais imaginei. Fiz uma pausa e encontrei o rosto solidário de Jéssica na multidão antes de continuar. Sou profundamente grata àqueles que enxergaram potencial em mim quando eu mais precisei, o professor Carter, que me orientou com uma fé inabalável em minhas habilidades, o Dr. Winters, do Departamento de Bioquímica, que me proporcionou oportunidades que transformaram minha educação, minha colega de quarto Jéssica e sua família, que se tornaram meu sistema de apoio quando eu mais precisei. Deliberadamente, não olhei para minha família. Continuei. A pesquisa que conduzimos sobre inibidores de proteína para doenças genéticas raras representa apenas o começo do que espero que seja uma vida inteira de trabalho significativo. A ciência tem o poder de aliviar o sofrimento, e estou comprometido em usar o conhecimento e as habilidades que adquiri aqui para fazer a diferença na vida de pacientes e famílias afetadas por essas condições. Respirei fundo antes de proferir minhas últimas palavras. Para todos que já se sentiram esquecidos ou subestimados, saibam que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Ele reside em sua dedicação, sua integridade e no impacto que seu trabalho tem no mundo. Agradeço novamente por esta honra, que aceito com profunda gratidão e humildade. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos. Ao retornar ao meu lugar, notei algo inédito: professores e alunos me aplaudiam de pé. O professor Carter sorria de orgulho, e o Dr. Winters enxugou o que parecia suspeitosamente ser uma lágrima. O restante da cerimônia passou em um borrão. Ao final, os formandos saíram do auditório para se reunir com suas famílias. Eu me vi cercado não por parentes, mas por professores e colegas pesquisadores, todos ansiosos para me parabenizar. Alguém da equipe de imprensa da universidade pediu uma entrevista, e vários representantes da indústria presentes na cerimônia me entregaram cartões de visita. Em meio a essa atenção inesperada, o reitor da universidade se aproximou com um homem de aparência distinta, trajando um terno caro. Senhorita Parker, gostaria de apresentar o Dr. Lawrence Shen, CEO da Biogen Therapeutics. Ele ficou bastante impressionado com o seu discurso e pediu para conhecê-la. Meus olhos se arregalaram em reconhecimento. Doutora Shen, é uma honra. Na verdade, aceitei uma vaga na sua empresa na semana passada. Ele sorriu calorosamente. Eu sei. Aprovei pessoalmente o seu pacote de contratação depois de analisar a sua pesquisa. Dobramos o salário inicial padrão para alguém com o seu nível de experiência porque acreditamos que você fará contribuições significativas para o nosso programa de doenças raras. O presidente pareceu impressionado. Parece que seu futuro já está tomando forma brilhante. Enquanto eles se afastavam para cumprimentar os outros formandos, finalmente avistei minha família pairando, incerta, à margem da multidão que se formara ao meu redor. Pedi licença para interromper a conversa com os colegas pesquisadores e me aproximei. Amanda me encarou como se me visse pela primeira vez. Como você conseguiu fazer tudo isso tendo 3 empregos? Mal consigo dar conta das aulas sem emprego nenhum. A pergunta parecia genuína, era a primeira vez que ela demonstrava interesse pela minha experiência, em vez de focar na dela. Um dia de cada vez, eu disse a ela, e com muita ajuda de pessoas que acreditaram em mim. Minha mãe olhou ao redor para os professores e profissionais da indústria que ainda esperavam para falar comigo. Pensamos em levar você para jantar para comemorar, disse ela, claramente tentando assumir o papel de mãe na minha conquista. Talvez naquele restaurante italiano bacana no centro. Pensei brevemente na oferta antes de responder. Obrigado, mas já tenho planos. O professor Carter e sua esposa estão organizando uma festa para mim e os outros alunos de pesquisa. Jéssica e seus pais também estarão lá.
Ah, disse a mãe, visivelmente decepcionada. Bem, talvez outra hora. Talvez, concordei, sem me comprometer com nada específico. Amanda me surpreendeu ao perguntar baixinho: podemos conversar em breve sobre como você conseguiu lidar com tudo? Estou com muitas dificuldades na UCLA e preciso de alguns conselhos. A vulnerabilidade dela foi tão inesperada que me peguei concordando. Me liga na semana que vem. Podemos marcar um horário. Enquanto eu me preparava para me juntar aos meus apoiadores acadêmicos, papai pigarreou. Estamos orgulhosos de você, Melody. Sempre estivemos. Encontrei seu olhar diretamente. Obrigada. Mas hoje, percebi algo importante: embora seu orgulho signifique algo para mim, não preciso mais dele para reconhecer meu valor. Com essas palavras, virei-me e caminhei em direção às pessoas que realmente apoiaram minha jornada, deixando minha família refletir sobre o que eles perderam por não conseguirem ver o que estava na frente deles o tempo todo. A celebração na casa do professor Carter naquela noite foi tudo o que o jantar em família não teria sido. Cercado por mentores e amigos que entendiam a importância das minhas conquistas, me senti verdadeiramente visto e valorizado. Quando o professor Carter fez um brinde ao meu futuro na Biogen, percebi que havia encontrado minha verdadeira família nessas conexões forjadas pela paixão compartilhada e respeito mútuo. Enquanto Jéssica e eu caminhávamos para casa sob um céu estrelado, ela me deu o braço. Então, como é a sensação de ter provado que todos estavam errados? Pensei na pergunta com cuidado. Parece menos como provar que os outros estão errados e mais como provar que eu mesmo estou certo. Eu sempre soube do que era capaz. Agora todo mundo também sabe. 2 anos se passaram desde aquele dia transformador da formatura. Aos 32 anos, relembrar aquele período da minha vida é como assistir a um filme sobre outra pessoa, embora as lições continuem profundamente enraizadas em quem me tornei. Minha posição na Biogen Therapeutics evoluiu rapidamente de pesquisador associado para líder de equipe, à medida que meu trabalho com inibidores de proteína apresentava resultados promissores em testes preliminares. No mês passado, nossa equipe recebeu aprovação para iniciar testes em humanos com um tratamento que poderia melhorar a qualidade de vida de crianças com uma doença genética até então intratável. Quando assisto aos vídeos de famílias que podem se beneficiar do nosso trabalho, cada noite no laboratório e cada luta na faculdade parecem valer a pena. A estabilidade financeira com que eu sonhava se tornou realidade. Comprei minha primeira casa no ano passado, um apartamento ensolarado perto do centro de pesquisa, com janelas grandes que inundam minha sala de estar com luz todas as manhãs. Os empréstimos estudantis que antes me mantinham acordado e ansioso foram totalmente quitados. Pela primeira vez na vida, tomo decisões com base no que quero, e não no que posso pagar. A jornada para curar meu relacionamento com minha família tem sido complexa e contínua. Os primeiros meses após a formatura foram repletos de telefonemas constrangedores e mensagens de texto hesitantes, enquanto meus pais tentavam reequilibrar nosso relacionamento à luz do meu sucesso. Sempre soubemos que você faria grandes coisas, dizia minha mãe, convenientemente esquecendo os anos de demissão e tratamento diferenciado. Sua determinação vem do seu pai. No início, lutei contra a raiva, revivendo momentos de injustiça e desigualdade que moldaram minha infância e juventude. Meu terapeuta, Dr. Marshall, me ajudou a processar essas emoções sem permitir que elas me consumissem. Perdoar não significa desculpar o comportamento deles, explicou ela durante uma sessão particularmente difícil. Trata-se de se libertar do fardo do ressentimento para que você possa abraçar plenamente o seu presente e o seu futuro. Gradualmente, estabeleci limites que me permitiram manter os laços familiares e, ao mesmo tempo, proteger meu bem-estar emocional. Limitei as visitas a 2 vezes por ano e mantive as conversas focadas no presente, em vez de revisitar mágoas do passado. Quando velhos padrões emergiram, aprendi a lidar com eles diretamente, em vez de aceitar silenciosamente o status quo. Meu relacionamento com Amanda evoluiu de maneiras inesperadas. Nossa conversa após a formatura levou a várias outras, cada uma progressivamente mais honesta que a anterior. Depois de reprovar em mais um semestre na UCLA, ela se transferiu para uma faculdade menor, mais perto de casa, onde descobriu um interesse genuíno pela educação fundamental. Passei tantos anos tentando ser a borboleta social que a mamãe queria, confessou ela durante um raro almoço entre irmãs no verão passado. Nunca descobri quem eu realmente sou ou do que realmente gosto. Ver você tão certa sobre o seu caminho me fez perceber o quanto eu estava perdida.
Essas palavras ajudaram a curar uma ferida que eu carregava desde a infância, a sensação de que minha irmã havia recebido não apenas mais apoio, mas também mais amor simplesmente por ser ela mesma, enquanto eu tinha que ganhar cada pedacinho de aprovação por meio de conquistas. Meus pais fizeram tentativas hesitantes de reconciliação, reconhecendo em pequenas coisas a disparidade na forma como nos tratavam. Papai ligou inesperadamente no aniversário da minha formatura. Tenho pensado em como apoiamos você e Amanda de forma diferente, disse ele, com a voz estranhamente reflexiva. Na época, acreditávamos mesmo que estávamos respondendo às suas diferentes necessidades. Você parecia tão capaz, e ela parecia precisar de mais orientação. Mas agora vejo que falhamos em reconhecer como nossas ações a afetaram. Sinto muito, Melody. O pedido de desculpas, embora imperfeito, representou um crescimento que eu não imaginava ser possível. Aceitei-o com a compreensão de que não apagaria o passado, mas poderia ajudar a moldar um futuro mais saudável. Minha experiência me tornou particularmente atenta às dificuldades de jovens cientistas que enfrentam barreiras semelhantes. Criei um programa de mentoria na Biogen especificamente para estudantes que estão cursando a faculdade sem apoio familiar. 2 vezes por mês, encontro-me com alunos de graduação de universidades locais, oferecendo orientação sobre tudo, desde técnicas de pesquisa até inscrições para pós-graduação. Sofia, formada em bioquímica e que se sustentava em turnos noturnos em uma farmácia 24 horas, me lembra muito de mim mesma quando era mais jovem. Quando ela se desculpou por chegar à nossa sessão de mentoria com olheiras depois de trabalhar a noite toda, compartilhei minha própria história de ter adormecido na biblioteca entre um trabalho e outro. O caminho é mais difícil, eu disse a ela, mas a força que você está construindo agora lhe servirá ao longo da sua carreira. E, ao contrário da minha experiência, você não trilhará esse caminho sozinha. No mês passado, fui convidado a voltar à Universidade Estadual para proferir o discurso de formatura. De pé no pódio onde havia recebido o prêmio Rosenberg, olhei para o mar de formandos e me vi refletido em seus rostos esperançosos e ansiosos. O sucesso não se mede pelo apoio que recebem, eu lhes disse, mas pelos obstáculos que superam e pelo impacto que criam. Alguns de vocês trilharam um caminho mais difícil do que outros para chegar a este dia. Saibam que essas lutas forjaram em vocês qualidades que nenhum privilégio poderia proporcionar: resiliência, determinação e profunda empatia por outros que enfrentam desafios semelhantes. Após a cerimônia, uma jovem se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Sua história mudou a forma como vejo minhas próprias dificuldades, disse ela. Eu estava tão brava por ter que trabalhar enquanto minhas colegas de quarto festejavam. Mas hoje, percebo que o que agora parece uma desvantagem pode se tornar minha maior força. Nesses momentos, encontro a cura mais profunda. A dor do meu passado se tornou um propósito, transformando-se em um farol para outros que trilham caminhos semelhantes. A lição mais profunda que aprendi é que o verdadeiro sucesso não vem da validação externa ou de recompensas materiais, mas de viver autenticamente e usar seus dons únicos para contribuir significativamente para o mundo. O carro que minha irmã ganhou na formatura já foi trocado há muito tempo. Os balões foram esvaziados e descartados. Mas o trabalho que faço todos os dias toca vidas de maneiras que durarão mais do que qualquer posse física. Se eu pudesse falar comigo mesma, mais jovem, sozinha naquele ponto de ônibus na manhã da formatura, eu diria a ela: o futuro é mais brilhante do que você imagina. Seu valor nunca foi determinado pela forma como os outros o valorizaram, mas por como você persistiu em se valorizar quando ninguém mais o fez. O caminho à frente tem desafios, mas você já tem tudo o que precisa para enfrentá-los dentro de você. E você? Já se sentiu subestimado ou ignorado, apenas para provar seu valor por meio da sua própria determinação? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Lembre-se de que, quaisquer que sejam os desafios que você esteja enfrentando, eles estão moldando você na pessoa que você deve se tornar. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de resiliência e crescimento, e compartilhe com alguém que talvez precise se lembrar de sua própria força hoje. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, às vezes, o maior presente não é conseguir o que você acha que quer, mas descobrir o que você realmente precisa.